Mas eu vou começar com o Márcio Rocha, que já está aqui para trazer informações sobre o Telegram. Suspensão, bloqueio do aplicativo de mensagens. Deu ruim para quem usa o Telegram, né, Márcio? Conta isso para a gente. Boa tarde, bem-vindo. Oi, pessoal. Boa tarde para vocês. Boa tarde a todo mundo aí que nos acompanha em São Paulo. Pois é, essa foi a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que determinou a suspensão do funcionamento do Telegram, né, aquele aplicativo de mensagens, e essa suspensão vale para todo o Brasil. Nessa decisão, Moraes decidiu, né, que todas as plataformas digitais e provedores de internet devem adotar mecanismos para inviabilizar a utilização desse aplicativo. O ministro atendeu um pedido da Polícia Federal que afirmou, né, durante o processo que o Telegram, abre aspas, é notoriamente conhecido pela postura de não cooperar com autoridades judiciais e policiais de diversos países, e que por isso acaba sendo um terreno livre para a proliferação de diversos conteúdos, inclusive com repercussão na área criminal. E nessa decisão também, Moraes determinou que quem não obedecer a não fazer, né, trabalhar pela suspensão do Telegram, está sujeito a uma multa de R$100 mil por dia. Lembrando também que a Polícia Federal já tentou contato com a plataforma exatamente para encaminhar ordens judiciais de bloqueio de perfis suspeitos de crimes, mas, segundo a própria Polícia Federal, nunca teve resposta. Um dos perfis que é procurado, né, pela Polícia Federal para ser bloqueado é o do perfil do blogueiro Alan dos Santos, que é aliado da família do presidente Jair Bolsonaro e que é investigado por 2 inquéritos aqui no Supremo Tribunal Federal. Um que apura a divulgação de notícias falsas e também ataques a membros do próprio Supremo Tribunal Federal e também o que investiga as milícias digitais. Inclusive, o próprio Alexandre de Moraes já tinha determinado a prisão do Alan dos Santos, que atualmente está lá nos Estados Unidos. Só mais um trechinho da decisão de Alexandre de Moraes, que afirmou que em todas as oportunidades o Telegram deixou de atender ao comando judicial, o que mostra total desprezo à justiça brasileira e também o reiterado descumprimento de inúmeras decisões judiciais, inclusive do Supremo, mostram que a empresa é completamente incompatível com a ordem constitucional vigente. Quem também se manifestou agora há pouco foi a Agência Nacional de Telecomunicações. Soltou uma nota afirmando que já foi oficiada pelo Supremo Tribunal Federal nesse processo que corre em sigilo de justiça e que já providenciou o imediato encaminhamento da decisão a entidades atuantes no setor que possuem pertinência com essa determinação. O presidente Jair Bolsonaro, que é um dos mais conhecidos, usuários dessa ferramenta, nesse momento ele está no Acre participando de uma cerimônia de entrega de terras, né, lá no estado do norte do país. Então a gente está acompanhando para saber se o presidente Jair Bolsonaro vai falar alguma coisa sobre essa decisão, né, do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, inclusive porque Bolsonaro já criticou várias vezes essa possibilidade, né, questionando antes, né, era apenas uma possibilidade, agora uma certeza. Então a gente acompanha o presidente Jair Bolsonaro exatamente para saber qual vai ser a posição dele em relação a esse assunto. Bruno. Boa, valeu, Márcio, pelas informações. Se o presidente falar qualquer coisa, você tem espaço aberto aqui na Rádio Bandeirantes. Bom trabalho para você. Valeu, obrigado a todos. Tchau. E aí, Cláudio, censura? Claro, essa, Bruna, é certamente uma das decisões mais vergonhosas da história recente do Supremo, e eu só quero citar a história recente, né? É uma decisão vergonhosa, porque a pretexto de que mesmo? O ministro cita na sua decisão, que foi informado pela informação policial, de que o Telegram é notoriamente, eu estou lendo aqui o documento da sentença do ministro, é notoriamente conhecido por sua postura de não cooperar com autoridades judiciais e policiais de diversos países. Você sabe que países são esses? São ditaduras. São ditaduras. Essa decisão do ministro Alexandre de Moraes coloca o Brasil numa espécie de clube da vergonha, de uma dezena de países autoritários, autocracias, ditaduras, das mais escrachadas que você puder imaginar, que proíbem o Telegram, que perseguem o Telegram. Olha, eu posso até dar aqui a lista, e eu vou dar a lista de países aos quais o Brasil se associou
para censurar o Telegram. Uma vergonha. Eu me sinto como cidadão envergonhado, né, de que o Brasil está seguindo, imitando, né, atitudes autoritárias de países como o Azerbaijão, Bahrein, que é um reinado, Bielorrússia, que está agora em guerra, China, Cuba, Hong Kong, Índia, Indonésia, Irã, Paquistão e a Rússia. Só que a Rússia, pelo menos de uns anos atrás, recuou da sua decisão de proibir o Telegram. O Telegram se caracteriza exatamente pela decisão dos seus criadores de não se submeter a nenhum tipo de atitude ou de iniciativa de censura de qualquer país. E é assim que o Telegram tem agido, tem se comportado. O criador do Telegram vive em Dubai, exatamente para ficar longe, foi o país que ele identificou, onde estaria mais protegido de qualquer tipo de iniciativa de países autoritários ou de projetos de ditadores que tomam decisões como essa. É uma vergonha que o Brasil proíba um veículo de comunicação, a pretexto de que, porque ele permite lá o Alan dos Santos, que é um jornalista que o ministro Alexandre de Moraes tem gana de meter na cadeia, e aí o cara saiu do país, está lá nos Estados Unidos, e aí ele está com raiva, está esperneando, e aí ele exige que o Telegram retire ou tire do ar o blog lá, sei lá o que é, nem sei o que é, que eu nunca vi, mas alguma coisa que esse jornalista faz no Telegram. O Telegram não faz isso. O Telegram não acata esse tipo de imposição, não acata nenhum tipo de imposição autoritária para impedir a livre manifestação do pensamento de ninguém. De ninguém. E se trata disso. Trata-se de um jornalista. É bolsonarista. E daí? Né? Hoje é bolsonarista. Amanhã o jornalista que vai estar sendo perseguido é porque é lulista, ou porque é cirista, ou porque sei lá o que mais, ou alquimista, né? Hoje o dono, ou o polo de todas as raivas, de todos os ódios do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral estão concentrados no Bolsonaro, mas amanhã será outro, né? E nós vamos continuar tolerando esse tipo de coisa? É um desrespeito frontal à Constituição. Quando o ministro disse que esse aplicativo de mensagens do Telegram é incompatível com a ordem constitucional, que ordem constitucional, cara pálida? A ordem constitucional que prende deputado, que censura jornalistas, blogueiros, etc. e tal, que suprime o direito que as pessoas têm de se manifestar, que está lá garantido na Constituição. A ordem constitucional garante a cada cidadão brasileiro o direito de se expressar como queira. É assim que funciona. Se o cara cometer algum crime, será responsabilizado pelo crime que cometeu. Mas proibir o Telegram é como fechar a Folha de São Paulo, a pretexto de que tem lá um colunista que o ministro não gosta. É a mesma coisa. É como fechar o Grupo Bandeirantes de Comunicação, porque tem algum colunista, algum jornalista abelhudo como eu, que fica dizendo o que pensa, tem liberdade aqui nesta casa para dizer o que pensa. Essa decisão do ministro Alexandre de Moraes é uma vergonha. Eu me sinto envergonhado, aquela coisa da vergonha alheia, né? O Brasil está lá, eu vou repetir, os países que censuram o Telegram, tal qual o Brasil: Azerbaijão, Bahrein, Bielorrússia, China, Cuba, Hong Kong, Indonésia, Irã, Paquistão e Rússia. Essa Rússia que agora está em guerra contra a Ucrânia. Só que a Rússia, de todos esses países, foi o único que recuou da sua decisão e retirou a proibição ao Telegram, que voltou a funcionar lá de um tempo para cá. Eu não sei exatamente quanto tempo, mas acho que talvez uns 2 anos para cá. O fato é que o que a gente espera é que essas agressões claras à Constituição e à lei, em algum momento, acabe no Brasil. Não é possível que dentro do Supremo Tribunal Federal não existam juízes, né, que tenham a sensatez de provocar ali um encontro interno, uma reunião. Minha gente, vamos parar com isso. Não é possível, né? Não é possível que o Supremo Tribunal Federal e agora no Tribunal Superior Eleitoral tenha lá um ministro que gosta da ideia de ser xerife do Brasil. Ele está com raiva porque os Estados Unidos não deportam o tal do Alan dos Santos. Então, por que ele não faz retaliações contra o governo dos Estados Unidos?
ou contra a justiça americana. Sabe por quê, né? Porque vão rir dele, vão achar isso piada, né? Isso não existe. Alguém imagina os Estados Unidos proibindo um aplicativo de mensagem? Meu Deus, o juiz ia ser enxotado do país, né? Aquela democracia, a ordem constitucional que privilegia os direitos do cidadão, inclusive o direito de se expressar, né? Lá nos Estados Unidos, esses são princípios sagrados. Aqui não. Aqui o que vigora é a vontade, é o fígado do magistrado. É uma lástima que isso aconteça. Isso me faz lembrar a declaração recente do desembargador Fernando Carion, ao se despedir do Tribunal, da presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, quando ele apontou o dedo na ferida e denunciou, claramente se dirigindo a Supremo e a TSE, sobre o ativismo judicial que está em vigor aqui no nosso país. Que vergonha. E não é a primeira vez que isso acontece, né, Cláudio? Já tivemos diversos bloqueios, por exemplo, pelo WhatsApp, pelo menos 4. Em muitas dessas vezes o aplicativo até ficou ali inacessível por algumas horas e depois o problema foi retomado. Tivemos problemas com o YouTube também, que diversas vezes já foi censurado aqui no Brasil. Agora, se o Telegram não coopera, as autoridades precisam encontrar alguma outra forma, né, de driblar essa situação, levando em conta que a gente tem, enfim, eleição esse ano. Se o problema é disseminar fake news, que as autoridades encontrem uma outra alternativa, que não o bloqueio, né? A censura. Mas não é o Telegram, como não é o WhatsApp, que espalha fake news. São pessoas, né? Então que elas sejam identificadas e que sejam punidas. Agora, pretender que um aplicativo que tem como princípio ético fundamental não se deixar pressionar por nada, por nenhuma ditadura, nenhum regime militar, nenhum xerife, e com isso ela vai ser punida. O ministro, quando faz isso, ele está punindo 18 milhões de brasileiros que usam o Telegram. Tem muita gente, eu até estava vendo uma entrevista de um especialista, e infelizmente não anotei o nome dela no Band News TV agora há pouco, e ela chamando atenção para isso. Muita gente vai ser prejudicada. O aplicativo de mensagem não é usado apenas para troca de mensagens pessoais. Muita gente usa o aplicativo para ganhar vida, para ganhar dinheiro, fazer venda. Eu mesmo recebo muitas sugestões de negócio, compre isso, sapato não sei o quê, promoção não sei aonde. Eu recebo por aplicativo, pelo WhatsApp, etc. Tem gente que usa os aplicativos para ganhar dinheiro, vendedores, etc. Essa gente toda vai ficar prejudicada pela atitude de um ministro do Supremo que parece agir com o fígado, e não com a cabeça, e não com os olhos postos na Constituição.